deixar um vídeo aqui agora. Oi, gente. Eu vou deixar um vídeo aqui agora, meio que o relato do meu parto, ou alguns detalhes que eu lembro, umas lembranças, ou o comecinho, assim, da maternidade, assim, que aconteceu, como é que foi, pra eu poder deixar guardado mesmo, assistir daqui uns anos, lembrar com carinho, e também algumas mães, assim, umas amigas minhas que estão grávidas, ou que teve bebê agora, que perguntam como é que tá sendo, pra gente trocar experiência e tal. Aí eu vou contar um pouquinho, assim, de como foi, tá sendo pra mim, alguma experiência, tá bom? Aí quem não interessar, aí passa. Tem coisa, assim, que eu acho que eu nem vou lembrar direito dos detalhes, que eu fui deixando pra gravar mais pra frente, quando foi ver já tá com 4 meses, e pra mim parece que já faz uns 2 anos. Então, tem coisa que pode ser que fica meio fora de contexto, assim, porque eu vou lembrando e volto, porque eu não tem nada. Então, é isso, assim. No geral, assim, contando o primeiro da gravidez, eu tive uma gravidez tranquila. Eu não passei mal, eu nunca aguentei, nunca tive azia, enjoo, nada desse tipo, assim. Nunca tive nem desejo. Então, assim, foi 100% tranquila, desde quando eu descobri, assim, até o dia de eu ganhar o neném, praticamente. Aí o Gael, ele nasceu com 37 semanas, 53 centímetros e 3 quilos e quase 4 quilos, não lembro exatamente. E então até o dia de eu ganhar o Gael, eu não tive nenhum sintoma de nada. Foi super tranquilo. E eu engordei 28 quilos na gestação. Esse foi o BO da vez. Mas enfim, né? Tamo aí na guerra agora. No dia do nascimento do Gael, né? O Gael estava previsto para nascer no final de janeiro e ele nasceu no começo de janeiro. Desde o começo da minha gestação, todos os ultrassons, todos os médicos que eu ia, falavam que o Gael estava muito grande, o tamanho dele estava 2, 3 semanas na frente do que era para ser, né? Por conta do tamanho dele. Então eu sempre vim lutando contra isso, no sentido de estar muito grande. A gravidez toda eu fiz exame de diabetes gestacional para ver se eu não tava com algum problema e tal, e tava tudo certinho com o bebê e comigo. Eu era porque ele era grande mesmo, assim. Minha barriga ficou enorme. Não sei quem lembra, depois eu coloco aqui uma foto da minha barriga no final. E então, assim, a previsão dele era pro final de janeiro, só que os médicos falavam que provavelmente ia antecipar. A partir do mês de dezembro eu já ficar mais em casa, não viajar, e porque poderia vir desde dezembro por conta do tamanho dele mesmo. Então, no final do ano a gente trabalha, né? Que eu tenho o quiosque lá, a sorveteria em Itanhaém. Então, no final do ano é bem temporada, bem corrido, né? E a família toda ia estar em Itanhaém viajando. E eu optei por ficar em Cotia, quietinha por conta disso, porque eu queria tentar segurar o bebê, né? O máximo possível. E eu queria que ele nascesse em janeiro, assim, pular as épocas de festa e tudo mais, né? E também porque não estaria ninguém em casa, o guri ia ter que estar em Itanhaém trabalhando e eu ia estar sozinha, né, com meu pai. Na verdade, meu pai me ajudou muito, assim, optou em ficar comigo nesse tempo, né. Então eu não queria ter que todo mundo sair correndo e vir me socorrer. Então eu fiquei quietinha no final do ano e passei Natal, Ano Novo. E quando foi no comecinho de janeiro, dia 3 de janeiro, eu já tava, assim, na verdade, saturada, a barriga muito grande, pesada. Então, assim, já tava, não via a hora, né? Só segurando mesmo pra passar as festas. E quando foi no dia 3 de janeiro, eu estava bem, com muita dor de cabeça, tava aquele surto de gripe, era gripe H1N1, acho, um surto de gripe, eu tava com muita dor de cabeça. E todo mundo falou pra mim, meu, vai no médico, porque se for gripe, como você vai fazer cesárea, é horrível gripe com cesárea, ficar tossindo, dor e tudo mais. Aí eu decidi ir no médico por conta disso, por conta de estar podendo nascer alguma gripe aí, eu já tomar algum medicamento, alguma coisa que já bloqueasse essa gripe, possível gripe, né? E fiquei titubeando pra não ir no médico, né? Aí meu pai, eu e meu pai, aí meu pai pegou e falou assim, filha, vai no médico, vamos ver essa gripe, não sei o quê. Aí eu decidi, dia 3 de janeiro, eu peguei e falei assim, então tá bom, vamos lá ver, né? Essa aqui tava com muita dor de cabeça. E eu lembro que eu tinha marcado pra fazer unha e depilação. E eu ia marcar só pra outra semana de janeiro, né? Porque o bebê tava previsto pro final de janeiro, eu falei, no meio de janeiro eu marco pra fazer essas coisas, né? Só que a mulher que fazia em mim, que ela ia em casa fazer, ela ia viajar. Aí como ela ia viajar, eu tinha marcado pra ela vir no dia 3 de janeiro, em casa, né? Eu falei assim, vou fazer antes então, né? Se crescer os pelos e tudo mais, né? Mas, então eu marquei a depilação, unha, tudo no dia 3. E ela foi fazer. Aí bem nesse dia foi quando eu tava com muita dor de cabeça. Aí eu lembro que eu tava fazendo a unha e meio que deitada, assim, com dor de cabeça. Eu falei pra ela que eu não conseguia nem levantar, pra ela fazer minha unha deitada. E eu lembro que ela fez minha unha deitada e tudo mais. Aí ela acabou de fazer a minha unha, meu pai falou, filha, vamos no hospital então, pra você ver essa dor de cabeça, ver se não pode ser gripe e tudo mais. Aí meu pai pegou, ligou pro meu irmão, pro Yuri, né, que ele tava em São Paulo, que a gente tava sem carro. Aí o Yuri foi com a minha cunhada Ju, a Caju, né? E me buscaram a gente. Aí meu pai pegou e falou: por via das dúvidas, as malas do bebê já tá pronto, tudo, vamos botar tudo no carro, né? Aí eu falei: não precisa, é só tomar um medicamento na veia aí e pronto, né? Mas vamos levar, né? Levamos. Quando chegou lá, eu passei com a médica, né, no pronto-socorro, né, do hospital, no Santa Joana. E passei com a médica lá, ela mediu o meu colo do útero, fez exame de toque e tal. Falou que o colo tava fechadinho, tava tudo certo. Que provavelmente não ia ser nada mesmo, não ia nascer nem nada, né? Nisso ela me encaminhou pro ultrassom, que é de praxe, toda vez que você vai lá, você faz um ultrassom. E ela me encaminhou pra fazer ultrassom. Quando eu fiz o ultrassom, deu que o bebê estava com 4 quilos. E eles tinham me falado que a única possibilidade de fazer uma cesárea antes das 39 semanas era se o bebê passasse de 4 quilos, porque apresentaria risco pro bebê, né? Então, quando eu fiz o ultrassom que deu 4 quilos, aí eu já fiquei meio assim, falei, ops, não sei se eles vão me liberar, né? Porque falaram que 4 quilos era o limite que podia segurar o bebê, por conta de risco, né?
Aí, beleza. Fiz ultrassom, deu 4 quilos, mas mesmo assim ela falou que tava tudo bem, como o colo tava fechadinho, que daria pra segurar. Mas como eu estava com muita dor de cabeça, eles iam me encaminhar pra uma sala de medicamento lá, né? Pra poder tomar a medicação na veia por conta da dor de cabeça. Junto com essa medicação, enquanto eu tomava o soro com a medicação, eles fizeram um exame de cardiotopo, que é um exame que coloca na barriga e vai medindo os batimentos cardíacos do bebê. Junto com medicação, quando eles me deram medicamento na veia, minha dor de cabeça já foi embora. Passou, sei lá, 2 minutinhos, já tava sem dor de cabeça, aí já tava mandando mensagem, falando que tava tudo bem, que já tava sem dor de cabeça, que já tava indo embora já já. Só que daí nisso, veio as enfermeiras, né, que eu tava fazendo o exame do cardiotopo junto, e falou assim, nossa, você tá com muita dor porque tá tendo muita contração. Aí eu falei, não tô com dor nenhuma, como assim contração? Ela falou assim, nossa, você já teve 8 contrações em menos, sei lá, de 30 minutos. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu não senti nada, será que é contração mesmo? Ela falou assim, é contração. Aí acabou o exame, ela falou assim, ó, eu já ia te liberar, só que como deu muitas contrações, eu não vou nem tirar o seu acesso do braço, você passa agora com a médica antes de eu tirar o seu acesso pra ver se ela vai te liberar. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né, tipo, falei, como assim, será que vai nascer hoje, não sei o que, né? Aí passei com a médica, e a hora que eu voltei com a médica, né, com a mesma médica que tinha falado pra mim que tava tudo certo, que nem ia nascer e tal, voltei com ela, com acesso no braço, ela pegou e falou pra mim, teve muita contração, mas você que me fala o que você quer. Se você quer ir pra sua casa, você indo pra sua casa pela quantidade de contração que você teve, pode ser que você chegue em casa e tenha que voltar, né? Porque pode ser que esteja em trabalho de parto, né? Embora você não tenha sentido nada. Eu falei, sua dor de cabeça sumiu. Mas pode ser que você chegue em casa e volte. E como eu já tava barrigona, cansada e tudo mais, eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou falar pra ela que eu quero ficar e pronto, né? Eu peguei e falei pra ela. Falei, então, assim, eu prefiro ficar já, né? Como vai ser cesárea, a gente já faz o parto e tudo mais, né? Porque além de estar com as contrações, o bebê já tá com 4 quilos. Então, já tem um risco e tudo mais, então eu prefiro ficar. Na minha cabeça, o que ia acontecer? Ela ia me mandar pro quarto, né? Que como era convênio, apartamento e tudo mais, né? Eu falei assim, ela vai me mandar pro quarto, eu arrumo umas coisinhas, aviso a família, dá tempo de todo mundo chegar, pra eu poder fazer o parto e tudo certinho, né? E falei pra ela que ia ficar. Na hora que eu falei que ia ficar, ela chamou no interfone, ligou pra minha, chamou na recepção, tava meu pai, minha cunhada e meu irmão na recepção. Ela chamou, aí chamou a Ju, que ela tava me acompanhando, que era minha cunhada. Falei, acompanhante de Tamires Garçom, vem até a sala tal. Aí ela foi. Quando chegou lá, ela já pegou, ligou pra uma pessoa meio enfermeira, falando pra vir me buscar. Aí minha cunhada chegou na sala, ela pegou e falou assim, pode tirar toda a roupa, coloca esse avental, você daqui você já vai direto pra sala de cirurgia. Aí eu, aí eu fiquei desesperada. Eu peguei e falei pra ela assim, mas calma aí, eu não vou pro quarto primeiro, porque meu marido tá viajando, minha família tá viajando, tem que esperar eles. Daí ela falou assim, não, do jeito que tá aqui, você já vai pra sala de cirurgia, a gente já vai fazer a cesárea, e você nem vai pro quarto, você vai pro quarto só depois com o bebê. Aí eu peguei e falei assim pra ela assim, não, moça, por favor, tem que esperar meu marido, eu não tô sentindo nada, vamos esperar tudo. Aí ela falou assim, você vai subir pro centro cirúrgico lá pra cima, e se o médico conseguir esperar, tudo bem. Aí isso, eu mandei mensagem, minha cunhada já mandou, avisou a família inteira, mandei mensagem pro Gurita. Tava todo mundo em Itanhaém, no litoral, né? E aí, nesse período que eu fiquei fazendo os exames e tudo mais, eu fui falando, né? O bebê tá com mais de 4 quilos, mas acho que tá tudo bem e tal. Então meio que tava todo mundo em alerta, né? Aí quando a gente falou que ia nascer mesmo, aí foi aquela movo aqui na família, todo mundo saiu correndo. Eu lembro que minha irmã tava em Ubatuba. Passando, né? Final de ano, todo mundo viajando, né? Quem não tá trabalhando, tava viajando. Minha irmã tava em Ubatuba, o resto da família tá em Itanhaém, daí meu marido pegou o carro desesperado, foi dirigindo, foi uma loucura. Aí, só sei que eu subi pra sala pro centro cirúrgico e falei pro médico, falei assim, olha, tem como esperar meu marido? Ele falou, quanto tempo vai demorar? Eu falei, acho que umas 2 horas. Aí ele pegou e falou assim, ok. Não, eu lembro que eu falei assim, ele perguntou quanto tempo eu tava de jejum. Na minha cabeça, eu falei assim, eu vou falar que não estou de jejum, porque ele vai segurar mais tempo, que só pode fazer cesárea em jejum, né? Ele vai segurar mais tempo e dá tempo de todo mundo chegar. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu comi, acho que era umas 11 horas da noite, a hora que a médica falou que eu ia ficar, tudo, que eu avisei todo mundo, né? Aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu comi 9 horas, 10 horas da noite, a hora que eu cheguei aqui no hospital, eu jantei, comi arroz, feijão, bife, sei lá, inventei, eu não tinha comido nada o dia inteiro. Eu tava com dor de cabeça e tal. Aí eu peguei e falei isso pra ele. Aí ele pegou e falou assim, então, dá pra gente segurar até umas 2 horas da manhã, eu lembro que ele falou, por conta do jejum. Aí foi dando horário, eu sozinha lá na sala do centro cirúrgico, com o médico só, porque não podia entrar ninguém, porque se minha cunhada entrasse pra ficar comigo, ela já ia ficar pra assistir o parto, só podia uma pessoa assistir, eu queria que fosse a gurita. Aí eu fiquei sozinha até. E aí o médico falou assim: cadê o pai? Chegou, eu falei: ainda não. Não conseguia falar com ninguém, tava incomunicável, sem celular. Aí, só sei que na última hora, assim, minha cunhada pegou e falou assim: que as enfermeiras foram lá atrás dela. Falou assim: ó, não dá mais pra esperar. Vai ter que ser você que entrar lá, porque o médico não vai mais esperar. Quando ele falou isso, que ela tava se arrumando pra entrar, pra me acompanhar. Aí o Gurita chegou, todo desesperado, né? E eu lá em cima, quando o médico falou assim: não dá mais pra esperar. Aí o Gurita já entrou lá na sala, já todo vestido, com avental, a touquinha, a luva e tudo mais, né? Aí eu peguei, tipo, recebi aliviada, assim, que ele tinha chegado. E a gente até chorou lá na hora, foi emocionante, assim, tipo, de quando ele chegou, assim, sabe? De ver que ia dar certo, assim, que ele tinha chegado e agora o Gael podia nascer, sabe? E aí, quando ele entrou lá também, foi aí que eu tive notícia que a família toda tinha chegado. Porque até então eu não conseguia celular, eu não conseguia falar com ninguém. Não sabia se minha mãe tinha chegado, se meus irmãos tinham chegado, meu pai tava assim. Meu pai eu sabia que tava lá, né? Mas até então ele tava sumido também, porque ele tava nervoso, não tinha entrado no hospital desde a hora que ele chegou, ele tava lá na rua com meu irmão. Mas aí quando o Grito chegou, ele falou assim, não, tá todo mundo aqui, tá tudo bem. Aí o médico, um amor, o doutor, eu fiz o parto com o plantonista do hospital do Santa Joana. Eu optei pelo plantonista porque os médicos, minha médica que me acompanhou no pré-natal não aceitava o convênio. E teria que ser particular, tudo bem que eu ia conseguir o reembolso, mas só que
todo mundo falava muito bem dos plantonistas, e eu acabei indo com o plantonista mesmo também, por conta de, tipo, de ser em cima da hora e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz, o plantonista super atencioso, esperou, conversava comigo, brincava, anestesista, um amor. Todo mundo 100%. Aí quando a gente entrou na sala de cirurgia agora, tipo, relatando mesmo na hora do parto mesmo, a gente entrou, aí eu lembro que a gente tinha uma playlist de música que a gente tinha separado, aí o Gurita tinha que conectar no Bluetooth, e aí ele não conseguia conectar, eu lembro, ele é muito ruim de tecnologia, o Gurita, assim. Ele não conseguia conectar, aí o médico mesmo que fez meu parto, foi lá ajudar ele, ficou uma tempão ajudando ele a conectar a playlist, aí conseguiu. E eu bem nervosa na hora, assim, sabe? Na hora de aplicar anestesia, eu lembro que eu tava muito em choque. Aí eu sentei na cama, assim, na maca, né? O Gurita segurou a minha mão. E o anestesista veio, ficou conversando comigo, mas eu, assim, colocava a mão, já me inclinava toda, assim, de medo, de nervoso, né? E não pode fazer isso, né? Tem que deixar a coluna relaxada e tal. E eu travava, toda hora que ele ia, me dava um negócio, eu não conseguia ficar. Mas, assim, nervoso mesmo, porque dor, não tem, assim, era mais nervoso, assim, de ter que ficar relaxada e eu não consegui ficar relaxada na hora, né? Segurava a mão do grito e suava frio, suava frio. Aí eu lembro que a hora que ele enfiou a agulha, daí ficou, acho que, tipo, com um caninho, daí ele falou assim, ó, pior já foi a agulha, só tô aplicando medicação, o medicamento agora. Aí, eu peguei e falei, eu lembro que falei assim, tava segurando a mão do Ita, peguei e falei pra enfermeira, nossa, eu tô suando frio. A hora que ele falou que tava tudo bem, né? Que eu podia relaxar, que tava tudo bem, que só tava aplicando medicação, que já tinha furado. Aí eu tô suando frio. Aí a hora que eu falei isso, o guri que tava segurando minha mão, pegou e falou assim, nossa, eu também tô suando frio. Aí nessa hora a enfermeira olhou pra ele, e eu olhei também pra cima, né? Aí a hora que a gente olhou, ele tava pálido, pálido, com o olho fechado, daí a enfermeira olhou pra ele e falou pra ele assim, você tá passando bem, papai? Ele falou assim, acho que eu vou desmaiar. Aí ele falou assim, acho que eu vou desmaiar. Aí ele, na hora, ele soltou minha mão, aí todo mundo saiu de perto de mim assim, a enfermeira traz uma cadeira pra ele, que ele vai desmaiar e tal. Aí a enfermeira deu o braço pra ele, deu a mão pra ele, foi encaminhando ele até a cadeira. Aí colocou ele sentado já na cadeira do meu lado, onde eu iria deitar, né? Aí nisso foi, tipo, questão de segundos, assim. O médico já falou, agora você deita, você ainda tá sentindo a perna, deita. Eu só lembro do tempo de eu deitar, assim, minha perna já começou a formigar e já parei de sentir a perna e tudo mais, né? E a anestesia já tava fazendo efeito. Aí eu deitei, aí o que eu me lembro, assim, eu fiquei o tempo inteiro acordada, né? O Gurita ficou o tempo todo do meu lado. Aí eu lembro de eu tremer muito, a sensação, assim, eu tremia, tava um estremelique, assim, ó, por conta da anestesia, falaram, né? Mas eu lembro que eu não tinha controle da minha mão ficava segurando, assim, ó. Aí até eles amarraram, assim, meu braço pra eu não ficar mexendo. Toda hora eu mexia no pano, sabe, assim, no plástico. Daí eu só lembro, assim, disso, da tremedeira em si. E eu não senti cheiro de nada, falaram que ficava cheiro de queimado, assim, não senti nada. E a todo momento, teve uma hora que minha boca começou a salivar bastante. Aí toda hora o anestesista tava do meu lado conversando comigo. Aí ele perguntava, tá tudo bem? Aí eu peguei e falei assim, minha boca tá salivando, eu acho que eu vou vomitar. E a hora que eu falei isso, ele pegou, na hora aplicou um negócio lá no soro, que já foi pra minha veia, sei lá, em 5 segundos já passou a vontade de vomitar, de salivar e tudo mais, já voltou ao normal. E toda hora ele vinha perguntar pra mim, tá tudo bem e tal. Aí eu lembro que antes do Gael nascer, um pouquinho antes, né, o doutor pegou e falou assim, ele vai nascer, avisa a família, né, pra poder ir pra janelinha, porque lá no Santa Joana tem aquela janelinha de vidro que a família pode assistir o parto. Aí o Gurita pegou e mandou no grupo da família, podem vir, não, ele mandou, de vez ele mandar pra família assim, gente, pode vir pra sala, pra janela número 8, sei lá, qual era o número 8 que vai nascer. Ele só enviou na família assim, número 8, alguma coisa assim. E ninguém entendeu que era pra vir, que já tava nascendo, entendeu? Aí a gente tava fazendo ao vivo, né? Eu paguei aquele. Lá no Santa Joana tem uma equipe de vídeo e foto, filmagem, né? Que eles filmam ao vivo e mandam o link, né? E nisso eu tinha já mandado o link pra todo mundo da família, os amigos, e toda a família tava acompanhando pelo link o parto. E até então a janela estava fechada. E o Brita mandou o número 8 e não avisou que tava nascendo. Então, a hora que o Gael foi nascer, abriu a janelinha e eu olhei pra janela, não tinha ninguém da família, não tinha ninguém lá pra assistir. Aí eu peguei e falei pro lembro de falar assim, cadê minha família? Cadê minha família? Tipo, olhando por isso, cadê a família? Não veio ninguém, não tava todo mundo aí? O que aconteceu? Eles não sabiam que já estava nascendo. Eles só perceberam que estava nascendo pelo vídeo, pelo link que eles estavam assistindo ao vivo. No ao vivo mostrou que estava nascendo. Eu falei assim, ué, já nasceu? Como assim? A gente não foi pra janela. Daí todo mundo foi pra janela. Então a hora que tirou o Gael, de fato, não tinha ninguém assistindo na janela. E depois eles assistiram. Eles chegaram na janela, o Gael já tinha saído, né? E aí eles falaram assim que eles ficaram acompanhando na televisãozinha. Tem uma televisãozinha que avisa a hora que o neném vai nascer pra família ir pra janela. E segundo eles, não apareceu o nome do Gael. Então eles ficaram esperando o alerta na televisão, né? Mas enfim, daí eles chegaram lá rapidinho também, aí acompanharam todo o resto do processo. Aí eu lembro quando a janela estava aberta, eu comecei a ter tremelique também de novo e salivar, e eu falei pro anestesista, ele aplicou a medicação lá de novo, e passou. Aí nisso foi tudo rápido, assim, o Gael nasceu, aí mostrou pra mim, na hora que tirou ele, eu lembro que antes de tirar ele, a hora que tava tirando, né, que abriu a janela, eu preocupada com a família, cadê a família? Aí daí nisso, na sequência, a hora que tirou ele, assim, daí colocou ele. Eu escolhi, de vez estampar, um plástico, né, transparente, que eu pudesse ver, tirando ele. Aí a hora que tirou, assim, eu lembro da sensação, assim, de ver ele, de falar, meu Deus, é meu filho mesmo? Tipo assim, a ficha não caía, sabe? E ele todo branquinho, assim, com aquela sujeirinha do verme, né? E eu lembro que ele babava, saía umas espuminhas assim da boca dele. Eu falei assim, ai meu Deus, será que tá tudo bem, né? Tipo, na minha cabeça, não falava nada, né? Será que tá tudo bem? Essa espuminha saindo da boca dele, era baba, assim, normal. Mas na hora lá, aí ele pegou, daí colocou assim, ele no meu braço, assim, eu não tive muita reação, assim, na hora, tava meio que em choque, a ficha não caía, assim, sabe? Tipo, meu filho mesmo, assim, meio que desesperado. Eu lembro que ele chorou, aí eu lembro que eu fiz um carinho nele, assim, com a mão, aí ele, tipo, parou de chorar na hora, foi bem emocionante, assim. E ver também todo mundo conhecendo ele, o Gurita viu ele, foi ele pra pesar, assim, e o tempo inteiro ele do meu lado. Foi assim, foi
sei lá, assim, foi bem mágico, assim. Eu assisti nos vídeos do parto hoje, não lembro, não é a mesma sensação do que, não consigo lembrar tudo, assim, sabe, do que eu vivi naquele momento lá. E aí depois disso, fechou a janela, eles ficaram pensando no Gael e tudo mais, eu continuei na sala de parto. E depois eles falaram assim, agora você vai pro pós-cirúrgico, né? Numa sala lá que fica ali em observação, vai você e o bebê. O papai não. Aí o Brito falou assim, como? Nessa hora, eu lembro que foi bem legal eu ter feito com o plantonista do hospital, porque o tempo inteiro o anestesista e o plantonista que fez o meu parto ficava indo lá, na minha recuperação, perguntar se tá tudo bem, o anestesista ali, anestesia e tal, todo momento eles iam lá. E se eu tivesse feito com um médico particular ou outro médico, sei lá, com certeza eles não ficariam a noite inteira lá, né? O Gael nasceu, também não sei hora, não lembro nada direito, mas tem que ver lá, tá anotado, mas acho que umas 2, 3 horas da manhã, acho que ele nasceu. E eles ficaram a madrugada toda comigo acompanhando, né? Então isso foi bem legal. Aí passou-se a anestesia, o Gael já estava trocadinho, a roupa que eu escolhi pro primeiro dia pra poder ir pro quarto comigo. Aí antes dele, já trocadinho, fizeram um exame nele e detectaram que ele estava com baixa saturação. Pelo que eles explicaram lá, o Gael nasceu 53 centímetros e 37 semanas só. Então ele era um bebê comprido, grande e pra 37 semanas. Então ele falou que o pulmãozinho dele ainda estava acabando de construir, sei lá, e o ar que o pulmão dele tava puxando era bom, mas não era o suficiente pro tamanho dele. Então, assim, o Gael não ia poder ir pro quarto, ele ia ter que ir pra UTI e ficar em observação pra ver se o pulmão dele ia conseguir puxar a quantidade de ar necessária pro tamanho dele. Então, ele nasceu com quase 4 quilos e o ar que ele tinha não era o suficiente. Mas eles falaram que não era nada muito grave, que era pouca diferença que tava dando, que ele ia ficar em observação até isso. Daí, nisso, a hora que eles falaram isso, assim, eles falaram, você vai pro quarto sozinha, vai ser um bebê. Aí nisso, nessa hora, assim, eu falei assim, como assim? Eu vou ficar sem o bebê? Deixa o bebê comigo. Eu fico pensando, não pode. Daí nisso, as enfermeiras começaram a tirar toda a roupinha dele, já tava trocadinho pra ir pro quarto bonitinho. Tiraram toda a roupinha dele, deixaram ele peladinho. Daí já chegou uma enfermeira, assim, com a incubadora e colocaram ele dentro lá tipo, eu não sei dizer, um bercinho lá, todo fechadinho de vidro. E falaram que ele ia ter que ficar lá todo peladinho, daí já dá um desespero, assim, sabe? E vai acontecer uma coisa, ele vai se recuperar, não vai recuperar, mas enfim. Ele não foi incubado, ele só ficou lá. Aí levou ele embora. Aí eu fui pro quarto. Aí quando eu cheguei no quarto, eu lembro que tava minha mãe e o Gurita, né? E aí eles também estavam esperando o bebê, eu chegar com o bebê, aí eu cheguei sem bebê. Aí foi assim, meio que sem saber o que tava acontecendo, sabe? O que aconteceu, o que não ia. Eu lembro que minha mãe tava escondida no quarto, porque só podia ficar uma pessoa, e teria que ser o Gurita, o acompanhante, e ela foi escondida o tempo inteiro lá, dormiu lá no quarto. E quando eu cheguei, tava ela e o Gurita lá escondido, porque ela só podia entrar às 9 horas da manhã no quarto, né? E eu cheguei, acho que era umas 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. 6 horas, acho. Aí eu cheguei no quarto, tudo, eu expliquei. Aí quando era 9 horas da manhã, o Gurita teria que ir na UTI pra ver se tava tudo bem com o Gael. Aí ele foi, tava tudo bem, assim, ele tava se recuperando. E aí ele estava se recuperando, mas teria que continuar ficando em observação. Aí, bom, passou-se esse primeiro dia, né? Aí eu não consegui visitar ele, porque eu não podia levantar ainda. Então eu cheguei no quarto umas 6 horas da manhã e eu levantei a primeira vez da cama às 3 horas da manhã. Que é quando a gente toma o primeiro, 3 horas da tarde. Então eu cheguei 6 horas da manhã e levantei 3 horas da tarde. Que é quando as enfermeiras chegam pra te dar o primeiro banho e é quando você levanta a primeira vez da cama. Então eu levantei a primeira vez com a enfermeira, aí eu acho que foi a pior dor, assim, do parto, né, pra mim. Foi a dor que a gente levanta a primeira vez após a cesárea, assim, que parece que, sei lá, parece que o mundo vai cair, assim, nas suas costas, assim, a dor que você sente. Você levanta, assim, você tá com toda aquela dor e tem que levantar da cama. Tipo, parece que, sei lá, surreal. Você levanta, assim, toda curvada e você não pode esticar, que dói. Você vai dar o primeiro passo, dói. Aí eu lembro que a hora que eu levantei da cama, assim, a enfermeira ajuda, né? Aí você sente toda aquela dor, aí você olha pra cama, tá um lago de sangue, assim, na cama. Aí você fala, meu Deus, será que tá tudo bem comigo mesmo, né? Aí, enfim. Aí você dá os primeiros passos naquela dor, assim, quase que se rastejando até o banho, né? Daí no primeiro banho a enfermeira fala, pelo menos no meu caso, né? A enfermeira falou assim, não vamos lavar a cabeça, é só um banho rapidão mesmo, só pra, né? Pra você levantar mais da cama. Aí eu lembro que eu tomei o banho, assim, a enfermeira ajudando, de pezinho, assim, com o chuveirinho, só lavando as partes, assim, íntimas, assim, rapidão. E eu lembro que eu saí do banho, saí do banheiro, aí ela falou, vamos deitar de novo, porque eu falei assim, que eu não queria deitar. Eu falei assim, não, eu não quero deitar, eu quero ir pra UTI ver o neném, né? Eu quero visitar o bebê. Aí nisso eu pedi pro Brita pegar uma cadeira de roda, ele foi atrás de uma cadeira de roda. Aí do banho eu já sentei na cadeira de roda e fui visitar o Gael pela primeira vez, né, na UTI. Aí quando eu cheguei lá, assim, ele tava, tipo, tudo bem com ele, sabe? Tava saudável, assim, você via, assim, que ele tava bem. Mas a médica falou que ele ainda estava se recuperando, não podia sair da janelinha lá, tipo, incubadorazinha que tava, né? Mas ele não tava entubado nem nada, né? Só em observação mesmo, mas ele não poderia sair. Nisso, ele ficava mamando fórmula, né? Que eu não podia amamentar ele, que ele não podia sair de lá, tudo ele tava na fórmula. Então, eu lembro que no parto, na sala do parto mesmo, depois, logo que ele nasceu, que ele veio pro meu braço, a enfermeira colocou ele no meu peito, ela perguntou se eu queria que ele mamasse. Aí eu peguei e falei que podia colocar ele no peito, mas que eu não queria dar de mamar, porque eu ouvia muita gente falar que o problema é quando o bebê pega, a primeira pega do bebê é errada e tudo mais, e se posiciona assim, assim, assado pra fazer a pega. E aí eu peguei e falei pra ela, como eu tô deitada, anestesiada, eu não quero que o bebê mama nessa posição, a primeira pega dele, eu não quero que ele pegue errado, eu quero que ele pegue certo.
Então, logo na sala do parto, eu não queria dar de mamar. Aí, eu tô voltando um pouco porque me perdi, né? Perdi uma parte que eu acho que é importante, que muita gente me pergunta. Então, assim, lá na sala do parto, eu não quis dar de mamar. Ele ficou no meu peito, mas ele também não se interessou em mamar. Ele não quis pegar peito nem nada, né? Colocou ele no meu peito, mas ele não quis. E aí, quando a gente foi na sala de pós-cirurgia, quando a anestesia estava passando, aí eu peguei e falei pra mulher que eu queria dar de mamar. Ela perguntou, na verdade, a enfermeira perguntou, eu falei que queria. Porque eu já estava inclinada, né? Já tinha voltado à posição sentada, né? A maca já estava sentada. E eu já me sentia segura de tentar fazer a pega correta, porque eu estava conseguindo me mexer, estava na posição certa, né? E a enfermeira, um amor, as enfermeiras, todas as enfermeiras de Santa Joana, ensinava a pegar. Ela teve uma paciência, me ensinou, pegou certinho. Que se ele não pegava certo, ela tirava e pegou. Então, assim, na sala do pós-cirúrgico, eu fiz a minha primeira amamentação lá. E com a pega super correta, não doeu nada, 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 nada. Ele pegava certinho e eu dei de mamar pra ele, sei lá, bastante tempo, mais 2 vezes durante esse tempo no que a gente ficou na sala de pós-cirurgia. Aí depois que ele foi pra UTI, eu não consegui dar de mamar. Então, nesses 2 tempos, assim, a enfermeira me ensinou nas 2 vezes que ele pegou, e ele pegou certinho, não doeu. E deu tudo certo, né? Aí ele foi pra UTI e tal. Daí foi quando eu fui lá visitar ele, né? Depois que eu levantei. E quando eu cheguei lá, a enfermeira falou que não poderia dar de mamar, porque ele estaria tomando da fórmula, porque não poderia sair da, do negócio lá, né? Que ele tava. Do bercinho lá, que ele tava térmico. Então, aí beleza. Aí voltei pro quarto. Aí no outro dia eu ia lá de novo ver ele e tal. E ele ficou 2 dias na UTI, 2 dias tomando fórmula. Aí, no segundo dia, eu já pude tirar ele do negocinho, mas ele continuou na fórmula. Ainda não podia dar o peito pra ele ainda. E depois no terceiro dia, que ele estava na UTI, ele teve alta, né? Aí ele foi pro quarto. Quando ele foi pro quarto, aí eu comecei a dar o peito pra ele, pra já amamentar. Ele pegou certinho, uma hora ou outra ele pegava errado. Quando ele pegava errado, eu tirava. Não deixava ele pegar errado, tirava, botava de novo até ele pegar certo e eu não sentia dor, né? Então foi esse tempo todo assim. Vira e mexe, ele pegava errado, eu tirava. Aí quando pegava certo, eu deixava. Uma dorzinha no comecinho e parava, assim, não era aquela dor de pega errada, sabe? E nisso ele veio tomando a fórmula da UTI e eu fiquei dando meu peito pra ele. E teve uma época que nesse primeiro dia, pra mim ele tava mamando bem, sabe? E eu peguei e falei pra enfermeira assim que não precisava mais da fórmula, que eu ia dar o peito pra ele, só o peito, e tava tudo bem, que ele tava pegando todas as vezes, tava mamando bem, no tempo que eles falaram que tinha que ser, acho que de 3 em 3 horas ele tava mamando e tudo mais. Aí, quando foi, só que o que aconteceu foi que, eu falando, ele só ficou no peito esse dia, né, quando ele voltou, e no outro dia eles começaram a fazer exame nele, e ele nasceu com quase 4 quilos. E quando ele voltou da UTI, que eu tava dando mamar pra ele no peito, ele tava com 3,3 kg ou 3,2 kg. Então, ele perdeu muito peso. Ele nasceu com quase 4 quilos e tava com 3,2 kg. É normal os bebês perderem peso depois que nascem, só que tem um percentual, assim, que é considerado normal que eles perdem peso. E o Gael tinha perdido muito peso. Eles falam que um bebê que nasceu com quase 4 quilos, tá com 3,2 kg, é muito baixo. Então, você não vai poder ficar dando peito só pra eles. Ele vai precisar entrar com a forma, porque ele precisa recuperar esse peso, senão ele não vai ter alta. Então, do hospital, né? E aí foi quando eles voltaram com a fórmula, eu voltei dando fórmula pra ele, e dava o peito, e depois eu dava o peito e dava fórmula. Dava o peito, ele mamava tudo que queria no peito, daí depois eu ia e dava fórmula. A enfermeira ia com um copinho, né? O leite do copinho, a fórmula no copinho pra ele. Na UTI, ele mamava na chuquinha, na mamadeira, porque tinha que ser dentro do negócio, não sei. Só sei que ele mamava na mamadeira. Então ele veio já com o hábito de mamar na mamadeira. Quando ele chegou lá, que eu dava o peito junto com ele, a enfermeira começou a dar no copinho pra ele. E foi isso, assim. Aí ele foi recuperando peso. Eu lembro que ele teve alta, ele tava com 3,4 kg na alta dele. E mesmo assim, a médica não deu alta pra ele na primeira vez. A primeira médica não quis dar alta, porque ele não tinha recuperado o peso pra ter alta. E depois, o segundo médico, no segundo turno, deu a alta dele. E falou assim, ó, mesmo eu vou dar alta pra ele, mas assim, ele perdeu muito peso, ele precisa recuperar esse peso. Porque como ele nasceu com 4 quilos, ele teria que estar tendo alta pelo menos com 3,600. Então, assim, ele tá tendo, eu vou dar alta pra ele, mas você vai continuar com a fórmula, porque ele precisa recuperar esse peso e tudo mais. Então, assim, eu saí do hospital com a recomendação de dar a fórmula pra ele, o peito e a fórmula como complemento. E aí a gente teve alta, fomos pra casa, e eu nessa intercalando peito e fórmula, peito e fórmula. Aí, assim, chegamos em casa, tudo novo, né, tipo assim, muito medo de não dar certo, como a gente vai cuidar do bebê. E assim, minha mãe praticamente ficou comigo o tempo inteiro, me ensinou tudo, até hoje, né? Mas ela ficou o tempo inteiro comigo, me ensinava, e chegava e aquela festa, a família inteira, né? Minha família toda mora do lado da minha casa, né? Então, todo mundo com bebê o tempo inteiro, assim, sabe? Eu não tive tempo de ficar cansada, porque o tempo inteiro tinha gente me ajudando a cuidar do bebê. E na hora de amamentar, assim, eu lembro que toda hora minha mãe trazia água pra mim, eu tinha bastante leite. Aí, mamou, toda vez ele pegava certinho, assim. Só que mesmo ele pegando certinho, começou a assar o bico no meu peito. Aí eu lembro que assou e eu comecei a usar aquela pomadinha, que na verdade eu já vinha usando a pomada antes. Não lembro também o nome da pomada. É uma roxinha, todo mundo indica. Muito boa ela. E eu fiquei usando o tempo inteiro a pomada, e a pomada ia ajudando meu peito a recuperar. Só que eu dava o peito pra ele e enchia de pomada. Aí a pomada o bebê pode mamar em cima, mas eu tirava, mesmo assim eu tirava o excesso e dava de mamar pra ele. Aí meu peito, e ficava com aquela rosquinha também, pro peito, o bico do peito me encostar no sutiã, pra não assar mais, porque mesmo ele pegando certo, ficava assado e, tipo, me machucava um pouquinho, mas não chegou a rachar, sangrar, nada, assim. Era mais a sensação de estar rachadinho, de estar assado mesmo. E a pomada ia me recuperando em relação a isso. E nisso, quando foi passou-se a primeira semana e eu comecei a ficar só com o meu peito com ele. Aí entrei em contato com algumas médicas e tal. Ele foi na minha médica, né? A gente foi na pediatra da primeira semana e ela pegou e falou assim: ó, ok, o peso dele, ele super recuperou o peso.
pode manter só o peito nele. Vamos manter só o peito, que agora, tipo, ele vai se dar bem e tudo mais, né? Que ele já tá com peso ok. Aí fiquei só no peito com ele. Aí tiveram, na segunda semana, eu lembro que daí, meu leite desceu com 5 dias. 5 dias que eu estava em casa, o meu leite desceu. Que é quando dá um engurgitamento, sei lá, alguma coisa assim. Aí meu leite desceu. A hora que o meu leite desceu, o meu peito ficou enorme, enorme, enorme. Ele duro, duro, duro. E assim, eu tentava fazer ordenha manual com ele pra tirar o leite de excesso, porque ele começou a empedrar. Tentava tirar ordenhar ele, não conseguia, não saía, ele doía, aí eu tomava banho. Tinha gente que falava pra mim que tinha que colocar água quente. Tinha gente que falava que não podia colocar água quente de jeito nenhum, porque descia mais leite ainda. Aí eu fazia compressa gelada com ele no peito e não conseguia ordenhar, e o peito explodindo, e ele não conseguia mamar porque o peito estava muito duro. Eu acho que ele não conseguia pegar direito o peito, sabe? E ele não conseguia mamar o suficiente, ele mamava, não aliviava o peito. Eu comecei a ficar desesperada, eu lembro. Aí eu peguei, tinha uma bombinha manual, tentava tirar com a bombinha, não conseguia aliviar nada. Aí eu peguei, e foi quando eu aluguei uma bombinha elétrica. Aluguei, chama Cantinho da Mamãe. Eu aluguei a bombinha, pagava R$ 100 por mês. 104, acho, R$ 104 por mês. E aí eu lembro que eu liguei pra mulher de manhã, quando foi 2 horas da tarde, a bombinha entregou em casa, super rápido. Eu liguei, no mesmo dia entregou, o motoboy foi lá entregar, aí trouxe a bombinha, todas as coisas, e a hora que eu tirei a primeira vez o leite com a bombinha, eu lembro que eu senti um alívio, assim, meu Deus do céu, tipo, como ninguém tinha falado pra mim alugar uma bombinha elétrica, sabe? Porque foi a melhor coisa que eu fiz, assim, da quantidade, do dia que meu peito tava, nada aliviava, sabe? E com a bombinha elétrica, tirando com a bombinha elétrica, o Gael mamava, porque o peito não ficava tão duro, eu lembro que eu dava mamar pra ele, e mesmo assim eu ainda tirava, tipo, 400 ml de leite, dava mamar pra ele, tirava 400 ml de leite ainda na bombinha, e guardava o leite, congelava, e meu congelador era tipo, só leite congelado. E mesmo assim eu dava muito mamar pra ele. E aí eu lembro que no comecinho, teve uma hora que ele parou de querer mamar, e daí não pegava o peito de jeito nenhum, encostava a boca no peito assim, ó, e fazia assim, me irritava, não pegava o peito, chorava com fome, mas não pegava o peito de jeito nenhum. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse menino? Aí eu descobri que ele não tava pegando o peito por conta da pomada que eu passava no peito. Que a pomada tirava o excesso, né, mas só que ficava alguma coisinha. E aí fazia ele... Tá dormindo ali, ó. Aí, essa pomada fazia com que ele não pegasse, não conseguisse pegar no peito, escorregava, eu acho. Ou ficava o gosto, não sei. Só sei que eu comecei a ter que parar de usar, eu parei de usar pomada por conta disso, pra ele poder pegar no peito direito. Né? Aí quando eu parei de pegar a pomada, ele voltou a pegar no peito direitinho e tudo mais. Mas até eu descobri que era a pomada, foi uns 3 dias aí de guerra, de irritação dele, de não pegar o peito e tudo mais. Aí foi quando eu li vários, comecei a pesquisar porque o bebê não tá pegando. Aí eu vi um depoimento de uma mulher falando que o bebê dela não pegava por conta da pomada, que ficava um excesso e ele não conseguia puxar direito, e ele sentia gosto e tudo mais. Aí eu parei de usar a pomada, ele voltou a pegar no peito normal e foi indo só no peito. Quando o peito tava bem assadinho, como eu não estava mais usando a pomada, o que eu fazia? Eu dava o leite pra ele na mamadeira. O leite do meu peito, eu oferecia pra ele na mamadeira. Eu tentei oferecer na colherzinha, no copo, mas como desde o hospital ele já vinha mamando na mamadeira, desde a UTI, então ele já sabia mamar na mamadeira, e ele não deixou de pegar meu peito por conta da mamadeira. Ele continuava pegando no peito normal, só que eu dava meu leite na mamadeira pra poder aliviar meu peito, pra não machucar, e eu consegui continuar dando pra ele. Cadê aqui que o bebê tá mamando? Então, minha experiência, assim, tipo, de amamentação, bebê pegar direito, de sentir dor, engurgitamento, assim, foi essa experiência, assim, tudo ok, não tive dor, o bebê pegou correto, solucionei com uma bombinha elétrica. Minha bombinha elétrica eu devolvi essa semana, ele tá com 4 meses, eu devolvi essa semana. Aí, assim, foi isso, assim, tirei muito leite, deixei congelado pra poder ir usando. Quando o peito tava um pouco machucado, dava o leite que eu tinha tirado pra ele na mamadeira. Ele não fez confusão de bico, ele continuou pegando meu peito, mesmo pegando a mamadeira, ele não deixou de pegar meu peito. E o que eu senti, assim, é que às vezes ele tinha preguiça, né, o peito. Ele pegava o peito e ele mamava um pouquinho o peito e parava. Preguiça, sono, dava sono nele. Aí, porque o peito era mais difícil de sair, ele tinha que fazer mais força. Então, eu vi que ele tinha preguiça. E na mamadeira, ele acabava mamando mais. Então, às vezes, assim, ele mamava no meu peito pouco tempo, dormia ou não queria mais, cansava. E na mamadeira, ele mamava uma quantidade maior. Então, isso eu fui sentindo, assim, com o tempo que, tipo assim, eu tinha mais preguiça de mamar o peito, entendeu? Mas como o leite que eu oferecia na mamadeira era o meu, então eu não me opunha, e falo. Bom, eu não deixava de dar mamadeira por conta disso. Eu até preferia que ele mamasse mais, que era garantido dele pegar peso e tudo mais, sabe? Do que, de fato, por ser no peito, entendeu? O importante pra mim era mais ser o meu leite, que falam que o leite materno é o melhor leite e tudo mais. Então eu me interessava mais nisso, assim, ele mamar uma maior quantidade. Então eu oferecia o meu peito, quando ele cansava o meu peito, eu dava o meu leite mesmo na mamadeira pra ele. Aí eu vim nesse processo de amamentação, intercalando o leite, ele mamando meu leite no peito e mamando o meu leite na mamadeira, até mais ou menos 1 mês e meio que eu fiquei, tipo, com leite exclusivo materno. Desde os 15 dias, ele vinha com muito refluxo. Aí a gente fazia o acompanhamento com a pediatra, do refluxo e tudo mais, eu tirava foto, eu filmava, era muita coisa, assim, ele mamava, passava, sei lá, 1 minuto, ele jogava tudo que ele mamava, 90% do que ele mamava ele jogava no chão. Olhava nossa roupa, fazia uma pocinha no chão, sabe, assim, era muita coisa que ele tem refluxo. Aí a gente foi fazendo acompanhamento com a pediatra, levando até 1 mês e meio. Quando foi com 1 mês e meio, a pediatra falou assim, não dá mais pra gente segurar isso. Vamos tentar entrar com alguma fórmula especial pra tentar descobrir o porquê do refluxo dele, se ele tem alergia a alguma coisa. E antes disso, eu fiz uma dieta, que ela me passou algumas coisas pra ele parar de comer, pra ver se ele poderia melhorar o refluxo dele. Mas mesmo assim, ele mamava e vomitava tudo, jogava tudo fora. Aí,
Quando ele fez 1 mês e meio, a gente entrou com uma fórmula, intercalando meu peito com a fórmula, pra ver se com a fórmula ele tinha um refluxo, ou se era só com peito, ou se era com os dois. E a gente entrou com uma fórmula de sem proteína do leite, que é super cara, chama Actamil Petit. A gente entrou com essa fórmula. Quando a gente entrou com a fórmula, o refluxo dele parou, tipo, 90%. Ele só golfava um pouquinho, coisa, tipo, normalzinho de todo bebê, sabe? Não tinha mais aquele refluxo monte, assim. Aí, fui ainda seguindo com o meu leite com a fórmula durante uma semana, e a doutora pegou e falou pra mim, provavelmente ele tem alergia à proteína do leite. E a dieta que você fez não foi suficiente, tipo, não eliminou a proteína totalmente do leite, então vamos seguir só com a fórmula, porque senão o estômago, o esôfago, não sei, dele já tá muito queimado por conta do tanto de refluxo que ele tá. Melhor a gente não arriscar, continuar dando leite do peito, se ele continuar com esse refluxo assim. Aí eu mantive só essa fórmula. Filho, aí nessa hora, eu parei de dar leite do peito, comecei a dar só essa fórmula aí, especial pra ele. Aí eu fiquei triste de não estar oferecendo peito pra ele, ao mesmo tempo sabendo que era o melhor a ser feito pra ele. Meu congelador cheio de leite do peito que eu tinha tirado. Meu peito cheio de leite. E, enfim, parei de dar e oferecendo só a fórmula pra ele. Eu lembro que assim, o momento de eu parar de oferecer o meu peito pra ele e deixar só com a fórmula, eu lembro que eu dava meu peito pra ele e ele vomitava. Eu dava a fórmula, ele aceitava bem. Aí eu lembro que uma vez eu tava aqui, a gente tava de noite, eu fui dar o peito pra ele, eu insistia assim, sabe? Aí eu fui dar o peito pra ele e ele vomitou tudo. A hora que ele vomitou, eu lembro que o Gurita tava nervoso, porque ele falou assim, para de dar esse leite merda pra ele, dá o leite que ele gosta. Falou assim. Aí, na hora assim, eu fiquei, tipo, meu leite é uma bosta, será? Aí bateu assim em mim, eu fiquei bem chateada. E parei de dar o leite do meu peito pra ele nesse dia, assim, sabe? A partir daí eu não dei mais. Comecei a dar só a fórmula pra ele. Porque assim, embora eu saiba que, tipo, a fórmula tava fazendo melhor pra ele, que ele não tava aceitando o leite do peito, ainda assim, tipo, era o leite materno dele, entendeu? Todo mundo falava que era o melhor leite, todo mundo criticava que não dava leite no peito, e eu falei, meu, muita gente para de dar o peito porque sente muita dor, porque o bebê não pega, tem confusão de bico, tipo, tá tudo certo comigo. Eu não senti dor, eu consegui amamentar, tipo, ele pegou super bem no peito. Por que que eu vou parar, né, de dar, assim? A pior parte pra mim seria a pior parte, que era a dor, pegar o peito no começo, tipo, eu passei bem, né? E agora eu ia parar de dar, por quê? Então, demorava um pouco pra eu aceitar isso. E aí, quando o Brito pegou e falou assim, para de dar esse leite merda pra esse menino, porque esse leite, sei lá, não lembro exatamente, não funciona, ele não gosta desse leite, dá o leite que ele gosta. Aí eu pensei assim, caramba, o meu leite ele não gosta de leite que todo bebê gosta, né, nasce, é natural, e ele não gosta. Mas aí, enfim, parei de dar e continuei só na fórmula, e ele aceitou essa fórmula super bem durante 2 semanas. Depois de 2 semanas, ele começou a jogar tudo fora a fórmula, pior do que era antes, um refluxo maior do que antes. E aí, enfim, a pediatra trocou o leite dele e a gente foi trocando de leite. Todos os leites que a gente trocava, durante os 3 primeiros dias que ele usava a fórmula nova, ele aceitava, não vomitava, mamava super bem, ficava bem. Passava 3 dias, o refluxo dele voltava tudo de novo, pior, e sempre refluxo. E até hoje, né, ele tá com 4 meses e ele continua com refluxo. E, enfim, a gente trocou de fórmula, foi pra fórmula sem proteína do leite, depois fórmula sem lactose, fórmula sem isso, todos os tipos de fórmula a gente já testou com ele. E o leite do peito também, porque eu ainda tinha um monte congelado. Intercalei também algumas vezes pra ver se em algum momento ele iria voltar a aceitar. E nada aceita. E até hoje, ele tem alergia de todas as formas. A alergia que eu falo, né? Tipo, ele não aceita as formas, ele vomita todas as formas de leite. E hoje a gente tá dando NAN pra ele. O NAN Premium, acho, não lembro exatamente, mas a gente já passou por todos os NANs possíveis. Já demos o AR, Actamil AR, que é anti-refluxo, o NAN AR anti-refluxo. A gente já deu um que chama Afritamil também, que a princípio foi o primeiro leite que a gente deu de fórmula, porque a médica aconselhou para ela ser o melhor. A gente tentou provar o Afritamil primeiro. Enfim, todos os leites de fórmulas especiais a gente já tentou dar pra ele, e ele continuou com esse refluxo. Mas mesmo com o refluxo, ele sempre foi um bebê que ganhou peso. A médica falou que até não sabia como ele conseguia ganhar tanto peso assim, tendo tanto refluxo assim. E ele foi ganhando peso esse tempo todo. Mesmo com os refluxos, e a gente trocando de fórmula e tentando vários tipos de leite, ele conseguia, ele não parava também, assim, a gente tava sempre um atrás do outro, assim, por conta do refluxo, já dava mais e tal. E isso foi mantendo ele e fez ele ganhar peso super bem. Agora, na última consulta dele, que foi a consulta de 4 meses dele, quando ele completa mês, a gente passa no pediatra. Aí, quando foi na consulta de 4 meses agora, a pediatra falou que ele cresceu bastante, a altura, e o peso dele ficou um pouco abaixo do que o esperado pelo tanto que ele cresceu. Ficou 100 gramas, pouca coisa, 100 gramas, uma coisa abaixo do que esperado. E ela falou assim que por conta do refluxo dele, ele tá crescendo bastante, e ela ia tentar, e aí, por conta desse refluxo dele, ele não ter ganhado tanto peso, né? Não é que ele ganhou pouco, assim, mas ele poderia ganhar um pouquinho mais, ela falou. E por esse motivo, esse foi o motivo da gente entrar com frutas e sucos antes da hora que as pessoas falam ser certo, né? Ela falou assim que o indicado é pra entrar com isso com 6 meses, né? Que a maioria dos pediatras indicam e tudo mais, mas cada caso é um caso. No caso dele, como ele não está aceitando leite, tipo,
A gente já deu todos os tipos de leite, ele continua não aceitando. A gente continua oferecendo, tá, gente? Tipo, o leite pra ele é a principal refeição dele. Mas ele vomita muito ainda. E por ele estar um pouco abaixo do peso e tudo mais, não ter ganhado a quantidade de peso necessária, ela pediu pra gente entrar com fruta e suco. Ô, filho, tá gripado, gente. Aí, por conta disso, ela falou pra gente entrar com 4 meses mesmo, que ele já estava com sintomas já de introdução alimentar, ele já estava levando os alimentos à boca, ele já fica sentadinho. Ele não fica 100%, né? Ele fica sentado, mas às vezes ele tomba assim pros lados. Mas ela falou assim que era pra gente ir acostumando com ele a ficar sentado e tudo mais, mas já introduzindo as frutinhas pra ele, suquinho de fruta, porque pra ajudar ele nesse ganho de peso e pra ver se ele ia aceitar. E de fato, ele toma as frutas, suquinho, e ele não vomita, ele não tem refluxo com as frutas. Então, eu acredito que é alguma coisa com leite mesmo, e ele não gosta de leite, sei lá. Mas, enfim, então esse foi o motivo da gente ter entrado com as frutas e suco com 4 meses. Foi com a autorização do pediatra, por conta todo esse histórico dele. E cada bebê é um caso, assim, né? Tem pediatra que não indica, que indica com 6 meses, mas com ele foi a melhor coisa a ser feita. Voltando um pouco, vou pular uma parte, peraí. Ah, outra coisa, perguntaram, tipo, de chazinho, você deu chá pra ele antes da hora, indicada e tudo mais, eu dei. Ele tomou chazinho a partir de quando ele, com 1 mês, ele já tomou chazinho, de erva doce e camomila. E eu dei o chazinho exatamente por conta do refluxo dele, porque ele mamava o leite e jogava tudo fora. Mamava o leite e jogava tudo fora. Aí, quando era noite, assim, aí ele mamava o leite, jogava fora e ficava irritado. Aí, nessas crises, assim, de irritação dele por conta do refluxo, eu dei chá pra ele a primeira vez, depois dei várias outras vezes, porque tinha hora que ele mamava, à noite tinha um refluxo e continuava irritado, e queria mamar mais e continuava irritado. Aí eu dava um pouquinho de chazinho pra dar uma acalmada nele, de fato acalmava, e ele não jogava fora, né? O leite jogava tudo fora. Então dava chazinho, era uma quantidade bem menor do que de uma mamadeira de leite, por exemplo, né? E eu dava um pouquinho de chá, acalmava ele e ele dormia bem, melhorzinho, né? Então eu dei chá essas vezes, depois que eu via que, tipo, pra ele fazia bem o chá. E eu dei essa vez, dei também uma vez quando ele tava com crisezinha de cólica. Ele não teve muita cólica, mas a vez que ele teve, eu dei um chazinho pra ele de erva doce, eu acho que ajudou também. O chá, a quantidade pouquinha que eu dava, sei lá, quantos ml tinha? Uns 100 ml. Aí era a quantidade de chá que eu dava pra ele. Dei poucas vezes, mas dei algumas vezes. Eu achei que fez bem, pelo menos pra ele. Tô contando a minha experiência, né? E cada um faz o que achar melhor. Mas pra mim foi ok a experiência com o chazinho. E agora a gente tá com a parte de dando suquinho pra ele, tá aceitando super bem, as frutas também ele tá gostando. E é isso, assim, a experiência com a alimentação, a amamentação dele, leite, é essa. Agora outra coisa, assim, mas e fora essa parte de amamentação, de leite, como que foi, começo e tudo mais. Ele é um bebê super tranquilo, ele... Eita! A primeira vez que o Gael chorou à noite foi agora, essa semana, porque ele tá com gripe. E o nariz dele entupiu à noite, assim, e ele chorou, assim, foi a única vez que ele chorou desde que ele nasceu, com 4 meses agora, foi a única vez que ele chorou à noite, de madrugada. Quando ele nasce, quando a gente foi pra casa, enfim, no primeiro mês dele, foi o mês que a gente mais dormiu. Que eu cheguei em casa e até falava pro Gurico assim, amor, como assim? As pessoas falam que não dorme. Esse bebê só dorme. Será que tá certo? Ele dorme a noite inteira. Ele dormia meia-noite e acordava 6, 7 horas da manhã. Ele dormia de fato a noite inteira. Isso durante o mês todo dele. O primeiro mês dele foi assim. Até 1 mês e meio dele, ele foi isso. Ele dormia a noite inteira. Ficava acordado um pouquinho do dia, dormia super bem do dia, dormia super bem à noite. Não chorava, era um bebê super tranquilo. A irritação dele era só quando ele mamava mesmo por conta do refluxo. Então, assim, não chorava, a gente não teve problema com isso, a gente dormia super bem. Quando ele completou 2 meses, 2 meses e meio, ele começou a acordar de madrugada. E, na verdade, as horas de sono dele diminuíram, né? Então, antes ele dormia 7 horas seguidas, teve dia que ele dormiu 10 horas seguidas. Então, o que ele dormia antes 7 horas seguidas, ele começou a dormir menos. E cada vez menos, né? Então, agora ele acorda à noite. E quando ele completou 2 meses e meio, mais ou menos, ele começou a acordar de madrugada. Mas, na verdade, ele nem chora. Ele tá deitado assim e ele começa a virar o pescoço assim. Ele só dorme de bruço, esqueci de falar. No começo, ele só dormia de barriga pra cima. Durou 1 semana isso, de barriga pra cima. Porque na primeira semana, de barriga pra cima, toda hora ele tinha tipo espasmo assim, sabe? Aí ele acordava. Aí eu comecei a colocar ele de barriga pra baixo também, não é o que o médico indica, mas enfim, funciona super aqui em casa. A partir do momento que eu coloquei ele de barriga pra baixo, aí o sono dele começou a durar, tipo, 6 horas, 8 horas direto. Então, pra ele, a melhor forma que ele mais dormia e que ele mais conseguia descansar era de bruço. E até hoje é o único jeito que ele dorme. E aí, quando ele completou 2 meses e meio, ele pegou e começou a acordar de noite, assim. Quando dá mais ou menos umas 3 horas da manhã, ele começa a virar o pescocinho dele pro lado, pro outro, assim. E aí eu já sei que ele quer mamar, aí a gente dá mamar pra ele dormindo mesmo, ele não chega nem a abrir o olho. Ele começa a virar, a gente já dá o mamar pra ele, dormindo, ele mama, aí à noite ele nem arrota. E ele não tem refluxo, eu não sei porquê, não me pergunto por que acontece isso, mas eu já tento ver pequenos. Enfim, à noite, que é a hora que ele tá dormindo, ele não tem um refluxo de madrugada. O que é bom, porque se ele tivesse refluxo, ele não ia conseguir voltar a dormir, porque é a queimação dele, ele reclama muito. Então, à noite, 3 horas da manhã, ele acorda, a gente dá mamar pra ele dormindo, e ele volta a dormir, e depois acorda de noite, de novo, umas 6 horas da manhã. Então, ele tá acordando de 3 em 3 horas, tipo, de 3 em 3 horas de madrugada, né? Durante a noite. Durante o dia, ele não mama de 3 em 3 horas, é mais. Ele demora mais pra mamar, umas 4 horas e tudo mais.
Mas de madrugada, então, ele tava fazendo ele acordando assim 3 horas da manhã, e depois 6 horas da manhã, quebra nossas pernas. Então, às 3 horas e às 6 horas da manhã, ele acorda e só mama. Mama e volta a dormir. Aí depois dorme de novo 6 horas e acorda por volta de umas 8, 9 horas da manhã. Aí ele fica acordado. Tô voltando aqui de outro lugar, já mudei, tava em Caen, vim pra Cotia. Mas o neném começou a chorar quando eu tava gravando, daí eu parei e esqueci. Agora eu lembrei de novo de voltar pra terminar. E eu acho que ficou faltando, assim, que perguntaram aqui de cólica, se o Bel teve cólica, se eu sofri muito com cólica. Quando a gente passar na pediatra, ela falou pra mim, ó, ele não vai ter cólica agora, no comecinho, logo que ele nasceu, né? Ela falou assim, ele começa a ter cólica a partir de 15 dias até 40 dias, é o período de cólica. De 20 dias, a partir de 20 dias, 25 dias, é quando a cólica vai apertar. Então você já vai dando eu dei um remedinho pra ele, tipo, de gases, né? Que eu dava diariamente, mesmo ele sem cólica, sem nada, eu dava esse remédio pra ele. E aí ele teve cólica 2 dias só. Que foi aquela que é cólica mesmo. Às vezes ele dava uma choradinha assim que era gases, mas passava super rapidinho. E de cólica mesmo foram 2 dias. E que ele chorava e tal, e a gente dava o remédio. E o remédio que eu dei pra ele foi nos dias de crise mesmo, que foram esses 2 dias. E eu dei Colic Calm, que é aquele remédio preto que mancha toda a roupa. Mas eu dei pra ele esses 2 dias. E super funcionava. Eu dava pra ele, era o remédio que mais funcionou aqui. E eu dei, na verdade, durante uns 5 dias, assim, os 2 dias que ele teve cólica forte, e depois eu continuei dando, que já tava mais leve e tal, mas eu continuei dando pra ele durante 5 dias. E esse remédio pode dar, se eu não me engano, até 3 vezes por dia. E ele teve, essas crises de cólica dele ocorreram sempre durante o dia. Então, assim, umas 11 horas da manhã, na tarde, e à noite ele não teve crise de cólica, então não interferiu no sono nem nada. Então, até os 2 meses e meio dele, ele dormia a noite inteira, a madrugada toda, e não teve cólica. Ele teve, a cólica dele foi com mais ou menos um mês certinho, que quando deu essas crises de cólica, que foram os 2 dias. Depois ele não teve mais cólica e eu continuei dando remedinhos de gases pra ele diário. Eram 2 gotas que eu dava por dia. O nome do remédio, não lembro. Não sei se era... Vou pegar aqui, aí eu já mostro. Eu fui buscar. Esse remédio aqui, Milicon, é o remédio que eu dava diariamente pra ele, desde a primeira semana dele, desde os 10 dias dele, até ele completar 2 meses, eu dei isso daqui diariamente. 2 gotinhas por dia, todos os dias. E quando eu via que ele tava um pouco mais irritado com gases, eu dava mais de uma vez no dia. Então, durante 2 meses ajudou ele com os gases. E nos dias que ele tinha, nos 2 dias de crise de cólica mesmo, eu dei esse daqui, que é super caro, mas é super eficaz. Inclusive, eu dava esse remédio aqui pra ele porque ele é homeopático. Então, eu dei nos 2 dias de crise de cólica dele, depois continuei dando, né, que nem eu tinha falado, durante 5 dias. E às vezes, quando eu achava que ele tava com prisão de ventre, ele não tava fazendo cocôzinho, quando ele demorava mais de 2 dias pra fazer, eu também dava ele, eu acho que ele ajudava bastante a soltar, sabe? Quando ele tava meio entupidinho. Então, esse aqui ajuda bastante. Até é que faz tempo que ele não tem mais ressecamento, nem nada assim. Mas toda vez, quando ele passava de 2 dias que ele fazia cocô, eu dava isso daqui. E ajudava bastante o cocôzinho dele. Eu dava isso aqui, o cocôzinho dele saía assim, em questão de horas, já saía pretinho, que é o remédio fazendo efeito, sabe? E eu gostava. Aí de remédio que eu dou pra ele também, Aditil, que é uma vitamina que tem que dar até ele completar 1 ano, tem que dar 2 gotinhas por dia. Desde o dia que ele nasceu, eu dou essa daqui pra ele 2 vezes por dia até ele completar 1 ano. Tilenol, eu dei pra ele, a pediatra falou se ele tivesse febre, dorzinha, alguma coisa assim, algum incômodo, ou até a própria cólica, se fosse muito forte e nada resolvesse, era pra mim dar o Tilenol também. E eu usei ele nos dias que ele tomou vacina, eu dei umas gotinhas de Tilenol, e só. E agora, né, porque ele pegou gripe pela primeira vez essa semana, provavelmente pegou de mim que eu tava gripada, e eu passei pra ele. E agora ele tá bem, assim, com o peito carregado. Aí eu dei Tilenol pra ele, porque ele ficou 2 dias com febre, por volta de 38, 39 graus. Aí eu dei o Tilenol e Novagina, eu intercalei. E a Novagina funcionou mais do que o Tilenol. E agora ele ainda tá com o peito carregado, com o nariz entupido. Agora ele tá dormindo bem mal à noite, quando ele deita, o nariz dele entope, daí ele acorda chorando, porque ele não consegue respirar. Aí eu tô fazendo a lavagem no narizinho dele pra desentupir, aí ele volta a dormir melhor. Volta a dormir melhor. E tô fazendo a lavagem, fazendo a inalação com soro, 4 vezes por dia. E agora eu vou esperar pra ver se ele melhora. Ele já tá 4 dias do dói, mas bem difícil, assim, a gente não conseguir ajudar o bebê, porque ele tosse e vem um catarro na boca, aí ele engole, ele não consegue cuspir, sabe? Nisso o catarro não vai embora. Só que agora fazendo as inalações, tipo assim, quando ele golfa, aí vem com catarro golfa, e quando ele faz cocô também, o cocôzinho dele tá com catarro. Então eu acho que tá eliminando e acho que vai melhorando agora, né? Esperar os próximos capítulos. Mas enfim, eu acho que no geral eu falei tudo, tem um vídeo comprido aí, mas que nem eu falei pra eu guardar pra ver futuramente também. E tem algumas amigas minhas que estão grávidas, que tiveram um bebezinho agora, que também vão se identificar com algumas coisas, né? E quanto aí, que mais? Que eu ia falar, de roupinha, que perguntaram se ele perdeu muita roupa, ele perdeu. Ele saiu da maternidade usando P, já porque ele era grandão. Ele saiu usando P, fralda, eu usei uns 5... eu tinha ganhado uns 3 pacotes P, aí eu tive que comprar mais uns 4 pacotes P, depois ele já passou pra M. Hoje ele tem 4 meses e ele usa G. Ele não usa mais M, as roupinhas tamanho M perderam. Esses dias mesmo, essa semana, eu doei umas 3 sacolas enormes, assim, tipo um saco de 100 litros. Eu doei uns 2 sacos de 100 litros de roupinha dele, tudo P e M, que M também não serve mais. Então ele é um bebê de 4 meses que usa G. E também o número 1, algumas coisas servem também.
Mas então, perde muito rápido roupa. Quando as pessoas falam assim, não compra muita coisa, porque você vai perder de fato, vai perder. Eu não comprei quase nada pra ele, tipo, de tamanho PM. Eu ganhei muita coisa, né? Tipo, de amigas minhas que tiveram bebês e tudo mais. A maioria eu que tinha ganhado. E ele perdeu muito rápido, teve coisa que ele usou um dia só. Eu tenho bastante. Eu moro em Cotia, que é frio, né? Então eu tinha bastante roupinha de. As únicas coisas que eu comprei pra ele foi roupinha de pelo, porque aqui era muito frio e eu fiquei com medo do inverno agora. Então eu comprei coisa da China, da Shein, sabe? Aquelas roupas mais de peludinha, e na minha cabeça, ele é no inverno agora, né? Ele ia estar com 5 meses, ele quer estar usando M. Então eu comprei bastante coisinha de pelinho M e não serve mais nele. Tem coisa que ele ainda não usou, porque ele se irrita, ele é muito calorento. Pode estar o frio que for, eu tô com essa roupa assim, ó. Se eu coloco uma roupa assim nele de pelinho, ele fica chorando porque ele fica irritado. Daí você tira a roupa dele, ele abre o sorrisão. Então ele é muito calorento. E não usa essas roupas, as roupas estão ficando pequenas, porque já tá no G e o inverno nem chegou ainda, então perde tudo. E no verão também, ele ficou muito eu não consegui colocar roupa nele, porque ele se irritava de calor, eu deixei ele muito de cuequinha, de fralda mesmo. Daí depois eu achei tipo uma jardineira que é só uma fita aqui em cima, sabe? Um pano bem levinho que não tampa nada, e ele foi usando isso no verão. Verão que eu digo, né, tipo, fevereiro, janeiro ali. E foi isso, assim. Daí hoje ele tá super bem, assim. Se não for esse negócio, assim, da gripezinha dele agora, e a parte do refluxo dele que a gente tá tentando fazer, ele pegar as frutinhas pra ver se ele melhora a alimentação e tudo mais. Mas ele, de resto, assim, ele é um bebê super feliz, ele dá risada, ele é muito bonzinho, ele não chora. A primeira vez que ele chorou foi agora com gripe à noite, ele nunca tinha chorado. Ele é muito bonzinho, assim. E é isso, agora só esperando os próximos capítulos, quando ele começar a comer papinha. Ah, e outra coisa, eu tenho muita ajuda, assim, aqui em casa, porque minha mãe me ajuda em tudo. Ela tá 100% assim, com a gente o tempo inteiro, quando eu preciso. Ela fica com o bebê, pra eu dormir, pra eu tomar banho, pra fazer tudo aqui em casa. Eu divido meio que as tarefas mesmo, sabe? Então, se você tem rede de apoio, se você tem mãe, se você tem sogra, se você tem irmã, realmente usa a ajuda, não fica com vergonha, não fica não querendo, sabe, achando que você vai ser menos mãe porque você tá aceitando ajuda e mais, assim. Não, porque ajuda muito, assim, a nossa cabeça, sabe, funcionar, porque senão acho que trava tudo se a gente ficar só naquilo ali. Quando você vai ver, você ficou doida. Enfim, é pra deixar guardado mesmo. E agora completou 4 meses e eu tô voltando a trabalhar, vou voltar a trabalhar na empresa. E minha mãe vai ficar cuidando do bebê, e eu tô com um aperto já no coração de deixar ele. Mas eu sei que vai estar com minha mãe. E é isso, assim. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, depois, nessa frente, eu gravo um novo depoimento, contando como é que foi essa experiência de voltar a trabalhar. E por um lado dele não tá no peito, né? Por um lado bom é que eu vou voltar a trabalhar, eu sei que ele não vai sofrer com isso. Que ele tá na introdução alimentar, então eu voltando a trabalhar, ele provavelmente vai dar sequência na frutinha e logo já vai entrar também com papinha e tudo mais, pra ver, porque ele não é muito fã de leite, né, pessoal? Então a gente tá tentando introduzir o quanto antes, né? E lógico, dentro do que a pediatra fala pra gente que a gente pode fazer, então a gente tá fazendo isso. E é isso, mais pra frente, quando ele completar um maninho, quem sabe eu gravo um depoimento aí, tá bom? Beijo.